Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio, nenhum pertence. Apenas uma palavra gravada em uma árvore, Croatoan. O que será que aconteceu com as mais de 100 pessoas da colônia de Roanoke? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o mistério de Croatoan, o primeiro grande desaparecimento da história americana. Antes de mais nada, esse aqui é o Saber em Comum, um canal para a gente falar sobre ciência, história, teorias da conspiração. Então, se você, assim como eu, também gosta de sempre aprender cada vez mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário com dúvidas e sugestões de temas. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @saberemcomum. Vai ser o maior prazer do mundo ter interagindo com vocês por lá. E agora, bora saber como é que foi essa história no Saber em Comum de hoje. O mistério começa no final do século XVI, ali na era das grandes navegações, onde Inglaterra, França, Portugal, Espanha procuravam expandir os seus domínios e a sua influência ao redor do mundo, competindo assim por novos territórios e rotas comerciais. E nesse contexto, a rainha Elizabeth I queria expandir ainda mais o seu domínio, principalmente no continente americano, para enfraquecer os espanhóis. Então ela autorizou o explorador Sir Walter Raleigh a fundar algumas colônias na América do Norte, em uma região ali batizada de Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem. A primeira tentativa, em 1585, foi um completo desastre. Faltou comida, faltou suprimentos, faltou um pouco mais de planejamento, e os conflitos com os nativos da região também atrapalharam muito no processo de estabelecer ali uma colônia, o que obrigou eles a abandonarem essa primeira tentativa, mas Raleigh não desistiu. E aí, 2 anos depois, ele enviou uma nova expedição, agora sob o comando de John White, que era um cartógrafo e artista, para assim tentarem novamente estabelecer uma colônia ali na região. Muito mais do que só um explorador, como já dito, ele também era um artista e foi o primeiro europeu a desenhar e documentar um pouco da vida dos nativos da América do Norte. E em 1587, ele foi incumbido de realizar essa missão junto com mais 115 pessoas, incluindo sua filha, Eleanor Dering, e sua neta, Virginia Dering, que seria inclusive o primeiro bebê inglês a nascer no Novo Mundo. Então, John White e os outros colonos desembarcaram na ilha de Roanoke, que hoje fica no atual território da Carolina do Norte, e esse grupo de colonos era formado, além da família do John White, por outras famílias, o que incluíam vários homens, mulheres e crianças. O objetivo de tudo isso, da coroa britânica, era estabelecer maior alcance do seu domínio na América do Norte, e dos colonos era encontrar uma nova vida. Mas depois de estabelecidos na ilha, começaram a perceber que o lugar tinha um clima um tanto quanto desagradável, os recursos eram escassos, e a relação com os nativos que viviam ali cercando aquele território, principalmente com os Croatoan, oscilava muito entre cooperação e desconfiança, o que tornava a vida desses colonos muito difícil. Então, pouco tempo depois, já sofrendo com a falta de suprimentos, John White, o líder daquela comunidade, decidiu voltar para a Inglaterra em busca de novos recursos. Essa viagem, que já era muito demorada, acabou se estendendo por 3 anos, por conta da guerra entre Inglaterra e Espanha, porque a poderosa armada espanhola estava bloqueando vários portos ali na região, o que fez com que a viagem do John White durasse mais de 3 anos. Muito diferente de hoje, onde a gente consegue, com alguns cliques ali, através da internet, comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, quase que instantaneamente. Naquela época, as informações demoravam muito para ir de um lugar pro outro, dependendo, nessas longas distâncias, basicamente de navios, que era o mesmo meio de transporte que estava bloqueado com o John White. E nesse meio tempo, sem informações nenhuma, a colônia não sabia se John White tinha conseguido, se ele já estava voltando, o que estava acontecendo fora da ilha. Três anos depois, em 1590, John White finalmente consegue chegar na ilha de Roanoke, onde estava ali a sua colônia. Mas algo muito estranho tinha acontecido. Todo mundo tinha sumido. Sem vestígios, sem corpos, sem sinais de violência. As moradias estavam desmontadas, praticamente nenhum pertence foi deixado para trás, todos os suprimentos tinham sumido e apenas um único sinal tinha ficado de tudo isso. Gravado em uma das árvores estava a palavra Croatoan. Em outra árvore próxima ali também tinha CRO, dando a entender que alguém tentou escrever a palavra completa novamente, mas acabou não conseguindo. John White tinha combinado com todo mundo ali um sinal de perigo, onde eles desenhariam uma cruz de Malta se houvesse um perigo iminente. Como não havia esse sinal ali junto com a palavra, ele entendeu que tudo tinha acontecido de forma pacífica, que eles haviam ido para a tribo de Croatoan, que era muitas vezes ali aliado deles. Então, com essa informação em mente, John White decidiu ir até a tribo dos Croatoan, que ficava a mais ou
ou menos 80 quilômetros ao sul dali. Mas ele tinha um pequeno problema. O navio onde ele estava não era dele. Ele estava navegando com alguns corsários, que era uma espécie de pirataria legalizada pelo governo britânico. Inclusive, posso trazer um vídeo só sobre isso no futuro. Se você quiser, já deixa um comentário aqui embaixo. E esses corsários eram muito ligados a atividades econômicas, então eles tinham uma pressa muito grande de voltar para a Inglaterra e para suas rotas comerciais para continuar com as suas atividades econômicas. Mas John White não podia esquecer que ele tinha uma filha e uma neta lá na colônia que estavam esperando por ele, além de todos os outros amigos e pessoas que para ele dependiam dos recursos que ele trouxe. Então ele convenceu o capitão do navio a ir até a ilha onde estava os Croatoan, mas no caminho houve uma tempestade que danificou seriamente o navio e impossibilitou que eles seguissem com a viagem. Com pressa de voltar para suas atividades econômicas e também temendo pela vida da sua tripulação, visto que eles mesmos estavam começando a ficar sem recursos, porque eles haviam atravessado uma zona de guerra no meio do Atlântico, e eles se recusaram a ir até o destino e voltaram para a Inglaterra. E ao voltar para a Inglaterra, a guerra anglo-espanhola estava a todo vapor e todos os navios foram requisitados para a Armada Britânica, impossibilitando que John White conseguisse um navio e até mesmo financiamento para voltar até o Novo Mundo para encontrar a sua colônia perdida. John White veio a falecer provavelmente em 1593, não há um registro muito preciso sobre a data da sua morte, e a guerra anglo-espanhola foi acabar só em 1604. E só aí que foram tentar novamente procurar por esse pessoal todo. Infelizmente, por conta da guerra, mesmo depois da morte de John White, demorou-se muito a ir atrás novamente de pesquisar o que havia acontecido com esse pessoal, e quando foram novamente pesquisar, a trilha tinha esfriado mais ainda. Os Croatoan, como já dito anteriormente, era uma tribo que vira e mexe, fazia aliança ali com os colonos de Roanoke e estabeleceram uma relação ali, na sua maior parte, muito amistosa com eles. Principalmente com um dos nativos chamado de Manteu. Inclusive, se você pesquisar aí no seu Google Maps por Condado de Derry, você vai encontrar essa região aqui, que inclusive tem uma cidade que foi batizada com o nome desse nativo americano. Essas informações acabam nos levando para a primeira teoria sobre o desaparecimento desse pessoal. Ali, no desespero, sem informações se a ajuda estava vindo ou não, eles acabaram rumando para um único lugar onde eles sabiam que provavelmente seriam bem recebidos, que era a tribo dos Croatoan, e acabaram se integrando ali à tribo. E eu sei que pode parecer um pouco chato, porque as pessoas procuram sempre uma explicação fantástica para esse tipo de coisa, mas provavelmente foi o que aconteceu, e eles acabaram se integrando ali à tribo, o que é corroborado por alguns relatos de nativos americanos com traços europeus, inclusive olhos claros. Claro que essas informações nunca foram verificadas de fato, isso tudo acaba sendo apenas um rumor. Outra explicação, um pouco menos feliz para o desfecho dessa história, foi que houve um ataque indígena na própria colônia, ou quem sabe no caminho, já que lá não havia sinais de luta, pelo menos nos relatos do John White. Pode ser que no caminho da fuga ali, em busca de novos recursos, eles tenham sido interceptados por outras tribos ou pelos próprios Croatoan, talvez estavam em um momento de menos amizade com eles e acabaram sendo aniquilados ali pelos indígenas. Lembrando que eles estavam em um momento de dificuldade, então não estariam com força total para tentar se defender, sem contar também que não era um grupamento militar, e sim civis tentando uma vida nova no novo continente. Outra teoria infeliz também seria que a própria fome, a falta de suprimentos teriam acabado com eles. Provavelmente não ali no local, eles teriam saído dali em busca de novos recursos, senão em um período ali de apenas 3 anos haveria sinais ali dos corpos, alguma coisa teria sobrado, então provavelmente eles teriam saído dali, quem sabe no caminho, saindo dali em busca de novos recursos ou da ajuda dos próprios Croatoan, eles tenham sido atacados por uma tempestade, assim como John White, tenham se perdido no mar, e ali eles teriam tido esse fim trágico. Outra teoria, lembrando que aqui a gente estava num período de guerra entre os espanhóis e os ingleses, afirma que os espanhóis teriam encontrado os colonos ali e tratado eles como inimigos, levando eles como prisioneiros ou executando fora dali e saqueando tudo que eles pudessem, o que explicaria ali a falta de vestígios. Provavelmente aconteceu depois que eles saíram ali da ilha, visto que no local não tinha nenhum vestígio de luta. E mais uma teoria um pouco feliz também, teria de que eles simplesmente saíram dali e rumaram para outro lugar. E como na época as comunicações eram muito demoradas, provavelmente eles nem tinham noção do tamanho da guerra que estava acontecendo fora dali e apenas deduziram que John White havia morrido durante a viagem e procuraram um novo lugar para se estabelecer. Sem comunicação, sem avisar ninguém, gerações foram se passando e quando essa comunidade foi tendo contato com outras comunidades ali dos Estados Unidos, a história já havia se perdido
Nem mesmo aqueles colonos lembravam do que tinha acontecido. O que, convenhamos, é um pouco forçado demais eles terem passado várias gerações sem ter contato com mais ninguém, sem passar essa história adiante. Em 1998, uma escavação acabou encontrando um sinete com um leão coroado gravado. Um sinete feito com ouro de 10 quilates, além de um mosquete e uma pederneira. E esse sinete, alguns genealogistas aí teriam traçado a história dele e acabaram chegando à conclusão de que provavelmente ele pertenceu a um certo mestre Kendall, que teria vivido ali na colônia de Half Lane, também na ilha de Roanoke, entre 1585 e 86. Para quem não se lembra, era o período daquela primeira tentativa de colonização da região. Esse sinete seria a primeira ligação material arqueológica entre os colonos ali da ilha de Roanoke e os colônios da ilha de Haters, que é a ilha onde ficava os Croatoan. Essas aqui seriam as teorias mais céticas, mais críveis, né, vamos colocar assim, as mais realistas, e eu particularmente gosto de acreditar na primeira, que eles se integraram ali à vida nativa, até porque é a única dessas três aqui que tem algum relato fora os registros deixados por John White, mesmo que sejam relatos muito difíceis de serem verificados. Mas vocês podem ver que é muita suposição, muito estudo, e ainda é um mistério para arqueólogos e historiadores. Algumas teorias da conspiração envolvem abdução alienígena, ou até mesmo rituais satânicos feitos por outros colonos, mas uma teoria que ficou muito popular aí no meio da cultura pop veio com a série Supernatural, dos irmãos Winchester. Na segunda temporada, ali investigando uma cidade onde aconteceu alguma coisa muito sinistra, onde eles se deparam ali com a palavra Croatoan escrita em uma árvore, e o episódio todo ali acaba circulando em volta da teoria de que todo o desaparecimento que aconteceu em Roanoke e que agora estava acontecendo ali na cidade de River Grove teria a ver com um vírus demoníaco que faria as pessoas enlouquecerem e ficarem muito violentas e de alguma forma acabar com a sociedade local. E que no decorrer da série vai mostrar que isso aí acaba sendo até o grande plano de Lúcifer para acabar com a população humana. Croatoan? É. Roanoke, a colônia perdida, lembra? Dean, você prestava atenção nas aulas de história? Roanoke foi uma das primeiras colônias inglesas na América, no fim do século XVI. Ah, sim, eu me lembro. A única coisa que deixaram pra trás foi uma palavra gravada na árvore. Croatoan. É. Tem um monte de teorias, ataque indígena, doença, mas ninguém sabe o que aconteceu. Eles todos... Mas essa é uma teoria muito menos provável, visto que ela veio aí da cultura pop, né? Não menosprezando, até porque eu sou fã da série, mas ali eles só se aproveitaram desse fato histórico para incrementar ali os mistérios da série. O desaparecimento da colônia de Roanoke aconteceu bem no início da colonização inglesa no norte da América, e a palavra Croatoan acabou ficando atrelada a eventos misteriosos, desconhecidos, grandes catástrofes, desaparecimentos. E inclusive, além da série sobrenatural, esse tema também foi referenciado lá na série American Horror Story. E como já dito aqui, infelizmente, John White acabou morrendo sem nunca conseguir voltar para a América para investigar se sua filha e sua neta estavam ainda vivas. E provavelmente a gente nunca vai saber se elas conseguiram sair bem e ilesas ali ou se elas foram vítimas de algo muito ruim. Uma colônia inteira, mais de 100 pessoas desaparecidas, deixando praticamente nenhum rastro, apenas uma única palavra gravada em uma árvore. Esse é um mistério que até hoje intriga historiadores, arqueólogos, antropólogos e gera curiosidade no mundo inteiro. Mas e você? Já conhecia essa história? O que você achou? Você conhece algum fato que eu acabei esquecendo de trazer aqui? Deixa tudo aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Antes de partir, links aqui na descrição para você apoiar o canal. 30 dias de graça para você usar o Amazon Prime, 15% de desconto para vocês viajarem com a Andorinha. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário. Aproveita também e segue lá no Instagram, @saberencomum. Seu maior prazer do mundo tá interagindo com todo mundo por lá. E até a próxima.